Yehia Meller. E aí, gente? Tudo bem? Por enquanto, eu estou na frente do Rebbe, mas deixa eu posicionar aqui primeiro. Deixa o Rebbe em evidência aqui. Daqui a pouco eu vou ter que ficar mais estreitinho. Aí o Rebbe que vai me desculpar, mas ele tá aqui dando uma gerenciada no negócio. Enfim, boa noite para todo mundo. Hoje é uma noite muito especial, uma noite de segunda-feira um pouco comum, que a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer alguma coisa assim, mas Baruch Hashem é por um ótimo motivo. Eu já fiz algumas chamadinhas no Instagram, até no próprio YouTube, dizendo e fazendo a propaganda dessa live. Eu não quero perder muito tempo, tá? Mas só explicando rapidamente. Teve um debate aí entre alguns rabinos e alguns cristãos, e a gente vai tentar desmistificar um pouco e tentar trazer argumentos judaicos sobre aquilo que foi falado. E não vamos criar contenda, não vamos criar nenhuma polêmica, mas vamos falar exatamente sobre as questões judaicas. Já que citaram Talmud, inúmeras vezes citaram Talmud, citaram o Zohar, imagina, encontraram o Messias deles até no Zohar, mas eu vou trazer pessoas espetaculares para falar sobre isso. Eu anotei alguns tópicos e eu vou chamar eles. Antes disso, um recadinho, nós temos o nosso grupo de estudos, quem quiser participar, sem dúvida nenhuma, da maior escola digital de Bnei Noach, me chama aqui no WhatsApp, e também vou fazer a propaganda do meu livro. Eu lancei, Baruch Hashem, meu livro, Transformando o Mundo, e se vocês estiverem interessados, me chamem aqui, aqui no meu WhatsApp ou nos meus meios de comunicação. Se eu ando com os judeus, eu não posso perder essa oportunidade de fazer o meu jabá, minha propaganda. Mas, antes disso, eu vou chamar os meus queridos rabinos, meu irmão querido de longa data já, Rabino Dor Leon Atar, e, agora deixa eu me posicionar, e o nosso já quase sócio do nosso canal, Rabino Shimon Brand, né, com a sua eloquência. Olha só a classe, né, do rabino aí, com a sua vestimenta de um rabino rabado. O Rabino Dor, a gente está acostumado, que ele é praticamente dono do meu canal, já praticamente dono, mas eu quero dar boa noite para o Rabino Dor, e quero fazer a mesma coisa e agradecendo os dois, dando boa noite ao Rabino Shimon Branco. Boa noite a vocês. Eu quero saber se vocês estão preparados para a gente começar a trazer essas pérolas, porque isso acaba soando para quem estuda realmente o judaísmo, a Torá, como pérolas, né? Pérolas até cômicas, por assim dizer. Como é que está, Rabino Dor Leon Atar? Então, Gabi, boa noite, querido, tudo bem? E, cara, vou te falar, estou bem preparado, bem animado. A gente programou esse live já faz tempo, antes de Pesach ainda. E, cara, só para pegar um gancho aqui, o pessoal no chat já está comentando, a gente compartilha esse live para todo mundo que vocês reconheçam, tá? A gente compartilhou, mas a gente agora está aqui na live, mas depende de vocês fazer esse live agora, chegar a todos aqueles que não querem ver a gente. Então, isso é importante. Tá? E para quem está procurando ainda não está sabendo. Então, gente, eu tenho certeza que tanto eu, como o Gabi, como o Rabino Brad, a gente recebe todo dia mensagem de pessoas novas saindo da idolatria, saindo da igreja, querendo saber mais. E essa é incrível o que está acontecendo. Então, quem ainda não me conhece, Rabino Dor Leon Atar, o sotaque não é da Bahia, é lá do outro lado do mundo, de Israel. É o maior canal judaico no YouTube hoje em dia. Eu estou quase passando 1000 vídeos já, então está indo bem, voltando ao ritmo. E, gente, vamos lá. Não vou pegar muito tempo do Rabino Brand, mas estamos juntos aí. Boa noite, Rabino Brand. Como é que o senhor está? Muito obrigado pela sua presença. Bem? Baruch Hashem. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar desse canal tão conhecido, divulgando conteúdos do judaísmo, das 7 mitzvot de Bnei Noach, e procurando esclarecer, na medida das possibilidades, quaisquer dúvidas a respeito de qualquer tema proposto. Agradeço muitíssimo você ter se lembrado de nós, agradecemos, e estamos aí para o que der e vier. Bezrat Hashem, com a bênção de Deus e do Rebbe. Amém, amém.
Vamos lá, deixa eu já começar sem rodeios, eu vou pedir para o Rabino Dor levantar, ser bem breve, a gente vai tentar fazer assim, ó, respostas aí de no máximo 3 minutinhos, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, a madrugada inteira, porque é muita coisa para a gente debater. Aquele debate lá levou quase, acho que mais de 3 horas, ou pouco menos de 3 horas, alguma coisa assim, tá? Então eu vou trazer primeiro essa primeira pergunta, que foi feito de cara pelo um rabino lá nesse debate. E a primeira pergunta é: Yeshua, ou Jesus, foi e é o Messias? Rabino da Olem Atar. Então, olha, eu já discuti isso com várias pessoas, deixa eu me colocar no meio aqui, você me colocou no... O que acontece? Simples. Presta atenção, eu falo isso de novo, eu não vou cansar de falar. A figura de Jesus do Novo Testamento, não só que não é o Mashiach, nunca sequer existiu. Porque tem o Rabino Brad aqui do meu lado, eu vou falar claramente. A figura do Novo Testamento de Jesus, não só que não é Mashiach, não cumpriu nenhum requisito, não preencheu nenhuma profecia de Mashiach, da Torá, dos profetas, e nem sequer existiu essa figura. Okay? E o Novo Testamento não é um livro histórico, um livro de fantasias que não tem nenhuma base fundamental, ou sem sequer correspondente exterior para corroborar o que está escrito lá. Então, o que a gente pode falar sobre a nossa Torá, sobre o nosso passado, o nosso povo e tudo. Então, simples assim. Ótimo. Rabino Shimon Brand, não é essa a pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta, um pouquinho mais aprofundada para o Rabino. Por quê? Porque numa dessas desculpas, vamos dizer assim, que eles querendo usar as profecias do Tanar, dos Neviim, então, eles usam tanto Isaías quanto Daniel, e o Rabino já sabe isso de cor e salteado também. Mas eles usaram uma coisa muito interessante, que está lá escrito no livro de Daniel, no capítulo 9, dizendo que Mashiach seria cortado, e usam a expressão ikaret. Me corrijam se eu estiver errado, e o meu hebraico não está ainda bom, vai chegar lá. Mas eles usam que o Messias citado por Daniel seria cortado. Isso seria aplicado para o Messias do cristianismo, Rabino Shimon Brand? Então, antes de mais nada, quem sempre dominou a interpretação da Bíblia foi o povo de Israel. Há necessidade de contextualização. Por exemplo, em relação a Isaías, há 66 capítulos. E da onde surgiu o tal do Filho de Deus? Na verdade, na própria Torá, Hashem, no Sefer Shemot, no Sefer Devarim, chama Beni Bechori, meu filho, meu primogênito, se referindo ao povo de Israel. Banim atem la Hashem Elokechem, filhos sois para o eterno vosso Deus, se referindo ao povo de Israel. Todos os profetas eram judeus. Curiosamente, no Novo Testamento, não tem nenhum profeta. Todos os profetas eram judeus. E Hashem se revela por meio dos profetas, muitas vezes para abençoar o povo de Israel, muitas vezes para prever, ou fazer um prognóstico em relação ao futuro, e muitas vezes para dar um puxão de orelha no povo de Israel. Então veja só, é uma dicotomia. A nossa Torá é chamada de Velho Testamento, Antigo Testamento, foi repelida, foi rechaçada, mas ao mesmo tempo eles vão procurar critérios de identificação do líder deles na própria Torá. Então precisa de contextualização. No Isaías tem 66 capítulos, 66. Ishaiah se revelando ao povo, profetizando, Hashem, Deus, o único Deus, se revelando por meio de Ishaiah, do capítulo 1 ao capítulo 66. Então, é totalmente lógico. Se do 1 ao 52
fala sobre o povo de Israel, e do 54 até o 66 fala sobre o povo de Israel, porque justamente no capítulo 53 vai falar sobre o indivíduo, se já está esclarecido na Torá, preto no branco, que Deus só se refere como meu filho, meu primogênito, filhos sois para o eterno vosso Deus. Somente a referência ao coletivo, ao povo de Israel, como um gigantesco corpo. Não há uma única menção ao nome de Jesus em toda a nossa Torá. No passado, o Rebbe não era favorável a debates com bispos, padres, pastores cristãos, etc., que o debate muitas vezes leva ao desgaste e não leva a nada, porque aqui não é um aspecto somente um aspecto racional, é um aspecto emotivo. Uma pessoa que acredita em uma coisa é muito difícil removê-la daquilo que acredita, porque está enfincado no seu coração. Então não são aspectos racionais, tem muito de emoção envolvida. Então para que bater de frente? Não podemos respeitar, mas pelo menos podemos tolerar. Respeitar não, tolerar sim. Então isso que eu quero dizer, que houve uma única exceção, um rabino chamado Emanuel Shohat, que recebeu o brachá do Rebbe para estudar o Novo Testamento, palavra por palavra. Emanuel Shohat estudou não em português, não em latim, ele estudou no grego bíblico, no grego que foi escrito o Novo Testamento. E sabe qual foi a mensagem do Emanuel Shohat? Ele mostrou 1 milhão de contradições do Novo Testamento em grego. Nenhum dos pastores, bispos ou cardeais, sei lá o que, sabia grego, mas Emanuel Shohat sabia. E não o grego moderno coloquial, o grego bíblico. E mostrou um monte de absurdos no Novo Testamento. Sabe qual foi a mensagem deixada? Se vocês têm tantas contradições, vocês vêm procurar contradições na nossa Torá? Olhem para o próprio nariz, para as contradições que estão nos seus próprios textos. Não venham nos ensinar a estudar a Torá, que não é de vocês. A Torá é nossa. Não vamos confundir os canais. Uau, ainda bem que eu já estou com o meu protetor bucal aqui, porque já foi um cruzado, um uppercut de esquerda aí, a gente não estava esperando. Espetacular, Rabino. Vamos seguir, olha só. Outra pergunta, Rabino Doro Leão Attar. Eu amo. É um dos meus, desculpe vocês dois, mas é um dos meus rabinos preferidos. Também não dá para comparar, é Maimônides, né? Mas aí um pastor chegou a usar o Ramban, olha a audácia, dizendo o seguinte, no final do livro, Mishneh Torah, que há uma coisa boa no final. Muitos pensaram que Jesus era o Messias, pois todos estão esperando um sinal divino que o mundo iria melhorar. Aí o que aconteceu? Eles usaram essa colocação de que o Maimônides falou o seguinte, que foi bom que a história... A Hassidut traz isso muito pra gente, né? Que a gente tenta dar isso como uma coisa boa, que tudo que a Hashem faz é pro bem, enfim. E aí eles te colocam que a história do Messias cristão vem trazer uma perspectiva que um dia o mundo iria receber um Messias, de qualquer maneira. Pronto. Foi a deixa para dizer, viu? Até o Maimônides achou ou não definiu o Jesus como Messias. Rabino Doro Attar. Olha, quando a pessoa vai... Eu concordo com o Rabino Brandt que a gente não debate. Não devemos debater, por isso, você pode dizer, meus debates supostamente são uma... Eu chamo de uma conversinha, mas na verdade eu já vou de voadora de frente. Eu falo assim, primeiro, o último debate que eu tive com o pastor do Rio, ele queria debater sobre o assunto do Mashiach e me deu a hora de começar o debate. Eu falei para eles assim, primeira coisa, vocês pegam a nossa escritura, distorça distorça, muda, transforma, abusa e estupra o texto bíblico. Nenhum de vocês sabe falar hebraico.
e eu posso provar porque eu sempre ando com Tanakh nos debates, eu dá para me mostrar as suas fontes, o cara nem sabe o que esse livro é, e vocês agora querem me ensinar o que está escrito na minha Torá? Vocês são ladrões. Eu sou, Rabino, me perdoa, mas eu sou israelense, eu não passo a mão na cabeça. Vocês são ladrões. Vocês são prepotentes e arrogantes. Agora, quer debater? Vamos lá. Claro que o debate já acabou na hora que deixou falar. Mas a mesma coisa quando pega Maimônides. Primeira coisa, eles não aceitam Maimônides. Eles não aceitam os sábios nem a Torá oral. Eles ficam falando, quando você vai debater ou vai conhecer, igual o Rabino Bran falou do Rabino Shochat, é um dos maiores exemplos para quem está nessa área, porque ele foi estudar, entre aspas, seu inimigo. Então, o que acontece? Quando você vai debater, você tem que saber como que ele pensa, o que ele fala entre linhas, qual o próximo passo que ele vai... Igual o xadrez. Então, quando eles falam de Maimônides, a primeira coisa tem que entender que eles, nas igrejas, falam mal dos rabinos, dos sábios, da Torá oral, okay? A lei já foi abolida, e o pior ainda, ele faz questão de cortar o texto de Maimônides. Quem quiser pode ler se no capítulo, no livro dos Guerras de Reis e Mashiach, quando você vai ler no último capítulo, 11º capítulo, você vai ler nítido. Ele fala, o Mashiach vai chegar e vai ter essas etapas. Não igual Jesus o Nazareno que foi morto. Esse pastor, por algum motivo, não mencionou o que Rambam fala. Claro que vai ter Mashiach. A Mashiach, a ideia judaica, veio do judaísmo. Foi roubado, adulterado, deturpado e adaptado ao paganismo grego-romano. Mas o Maimônides também faz questão de afirmar que o Jesus morreu, essa figura, ele morreu, portanto ele não é o Mashiach. Não importa que do outro religião chama o cara de louco, imagina, mas ele fala claramente, okay? Essa é uma desonestidade e o despreparo dos rabinos que foram debater a saber como responder, colocar e passar no devido lugar. Então, essa é a minha resposta. Mas Maimônides sim, foi bem claro. Claro que vai ter Mashiach, mas não vai ser o do cristianismo. Muito bom, muito bom. Olha, eu quero aproveitar, nem estava nessa minha lista de perguntas, de contradições ali, mas eu já quero pegar o Rabino Shimon e trazer o seu conhecimento, Rabino, porque numa dessas citações do debate que estavam falando sobre o idioma, vejam, o estudioso, o professor que estava lá debatendo, ele falou o seguinte, olha, os judeus têm que baixar, foram as palavras dele, abre aspas, os judeus têm que baixar a bola porque eles têm que prestar atenção que a contribuição que os cristãos deram para descrever melhor o Antigo Testamento. E ele cita como o hebraico bíblico é totalmente diferente do que o hebraico falado hoje, inclusive nas universidades de Israel, e usando que nem os rabinos de hoje conseguem realmente, digamos assim, decifrar a Torá de 2.000, 3.000 anos. E por isso que ele cita que alguma coisa se perde. Inclusive o que o Rabino citou, de Isaías 53, que tem a diferenciação lá, sabe? E aquela história da virgem, Dalma e Betulá, jovem e virgem. Isso aí, olha, isso aí tem uma interpretação, então os judeus têm que baixar a bola, os rabinos têm que baixar a bola, porque não é hoje o hebraico estudado o mesmo que era estudado no passado. Rabino Shimon, procede isso? Então, isso é uma narrativa. O excelentíssimo senhor nosso presidente, ele diz que muitas vezes as narrativas são mais importantes que os fatos. Uma narrativa construída, só isso. Uma narrativa. Então, eu quero que é o seguinte, que
ele está lidando com grande público, mas não há correspondência nenhuma a nossa realidade e a realidade maior. Um dos 13 princípios de Maimônides é que a Torá de Moshe, a Torá que nós temos agora, é a Torá de Moshe, e não foi acrescido e diminuído absolutamente nada. Que a nossa Torá, em todos os tempos, já que ela é eterna, ela é dimensional, ela acompanha o povo de Israel em todas as circunstâncias, em todos os locais de todos os tempos. Então a nossa Torá, conceitualmente, é exatamente a mesma Torá. Uma prova disso é que nas leis da escrita da Torá de Sofrut, do escriba, do escriba religioso, aquele que vai compilar o texto sagrado da Torá, do Tfilim, da Mezuzá e da Megilá, se 2 palavras encostarem, o texto já está inválido, porque 2 sinais, quando encostam um no outro, eles dão origem a um terceiro sinal, então quebram a fidelidade do texto, a fidelidade textual. Então, se existe um estudo fiel que transcende o passar do tempo, transcende as circunstâncias do espaço e tempo, é justamente o cultivar do estudo da Torá. Mas esse é o problema, eles podem falar o que quiser, por quê? Porque sempre haverá um público que os siga, isso é normal, diante da grande mídia, envolvendo um sem número de pessoas. Então, não tem sentido nenhum. Eles que não têm conhecimento algum em relação à nossa Torá e cantam de galo, né, em relação ao texto, mas não tem sentido nenhum aquilo que ele fala. A mídia, ela tem esse pequeno defeitozinho, a mídia em geral. A pessoa pode falar uma coisa e pode ser o maior absurdo do mundo. Por mais que seja combatido esse absurdo, sempre haverá um público fiel que vai seguir e promover esse absurdo, por maior que seja. O Maharal de Praga, ele tinha um aluno, que acho que foi aluno também, talvez, do Ramban, do Nachmanides. Ele tinha um aluno que tinha uma alma muito comprometida. Era um aluno que tinha uma alma obscura. Ele possuía 150 argumentos diferentes para purificar o impuro e impurificar o puro. Cada um desses 150 argumentos eram furados, mas ele tinha o dom da retórica, da dialética, ele tinha o dom da palavra. Então, às vezes, o raciocínio está perfeito, só que falta uma palavrinha só. Está escrito na Torá, não, nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Só tira uma palavrinha. Vamos usar inteligência, vamos usar um cortezinho, vamos tirar a palavra não. Roubarás, matarás, adulterarás. Mas eu só fiz uma pequena adaptaçãozinha. Então, na verdade, a informação é algo sutil. O Nazareno, ele tinha, uma vez, um sujeito tinha complexo de superioridade. Ele foi para um analista, psicanalista. O psicanalista falou, por favor, pode deitar no divã e comece desde o princípio. Ele falou, no princípio eu criei os céus e a terra. Ele achava que era Deus. Então, o Nazareno tinha um problema, megalomania. Mas Messias era pouco para ele. Ele tinha que ser considerado, ele queria ser Deus. Acontece que na antiguidade, Paró, a gente vê vários trechos, ele era considerado uma divindade. Júlio César e todos os Césares tinha dois líderes da revolta judaica contra os romanos. Um foi morto, o outro sobreviveu até a torturas. Ele foi levado para Roma na época de Titus, numa cerimônia gigantesca chamada Triunfo, e ele foi sacrificado como oferenda para o Adriano César, que era considerado uma divindade. Então, o Nazareno, ele tinha complexo de superioridade. Messias era pouco para ele. Ele precisava de muito mais. No mínimo, Deus. 2 psiquiatras chegaram para um louquinho, lá no hospício, e perguntaram, qual é o seu nome? Ele falou, Napoleão Bonaparte. Quem te disse? Deus. O louquinho do lado falou, eu não falei nada.
Todos nós somos Deus. Quando está escrito na Torá que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, todo ser humano, o povo de Israel, por extensão todos os Menor, os monoteístas, e por extensão eu digo, todas as pessoas de bom coração, na primeira Geulah, na primeira redenção, junto com o povo de Israel saíram milhões de não-judeus. O que aconteceu? Que as águas do mar se abriram para eles também. Muito simples, eles tinham um bom coração. Quanto tempo uma pessoa de bom coração precisa para mudar de time? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, para mudar de time. Quanto tempo a pessoa precisa para acreditar em Deus? Um idólatra. Um instante, tendo um bom coração, um instante. Milhões de pessoas foram salvas porque mudaram de ideia, passaram a acreditar em Deus. Isso vai acontecer na hora da revelação do Mashiach. A maior parte, na minha humilde opinião, a maior parte da humanidade, por ter um bom coração, na hora da revelação do Mashiach, vai precisar de um instante para mudar de time. Não precisa mais que um instante. Então o que acontece? Essa religião, esse Messias deles, eu vou dar um último exemplo para entendermos o que acontece em relação ao cristianismo. Os japoneses, com todo respeito e consideração, há pessoas que dizem que os japoneses na Segunda Guerra Mundial foram mais cruéis que os nazistas. O que eles fizeram com os chineses e com os coreanos não está no gibi. Eles conquistaram a maior parte das ilhas do Pacífico. E algumas ilhas tinham judeus. Curiosamente, os japoneses, que eram muito ruins, pelo menos naquela época, eles não tocaram num fio de cabelo de nenhum judeu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não havia tradição de perseguir os judeus. Em primeiro lugar, no Extremo Oriente tem poucos judeus, não tem muitos judeus. No Japão, na China, na Coreia, nas ilhas do Pacífico, não tem muitos judeus, tem poucos judeus. Eles nunca tiveram a tradição de perseguir os judeus. Agora você entende, sabe por que os japoneses não perseguiram os judeus? Porque não havia tradição de perseguir os judeus. Sabe por que os nazistas mataram 6 milhões de judeus? Porque eles estavam na Europa, que há 2000 anos os judeus foram trucidados e massacrados pela religião local, que dividiu Deus em 3, como se fosse 3 fatias de um bolo. Idolatria e derramamento de sangue andam de braços dados. Violência, se você não tem uma única ética, uma única moral, porque divide Deus em 3 e não tem uma concepção de único Deus, você pode fazer o que quiser. Você pode se referir a um Deus, a outro, uma parte, outra parte e outra parte. E esse negócio de Espírito Santo, existe uma versão forte do cristianismo, que José e Maria eram padrastos do Nazareno, porque eles eram casados. Desculpe, se Maria era casada com José e foi engravidada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo cometeu adultério. E pela Bíblia, adultério é proibido. Espírito Santo malandro é esse que engravida uma mulher casada. Então, isso que eu quero dizer, muitas contradições. Então, eles vão querer dizer o quê? A maior parte, os judeus foram vítimas durante 2000 anos da perseguição sistemática em nome de uma pessoa que morreu. E como se diz na linguagem popular brasileira, morreu, fedeu. O perdão da palavra. Rabino, você está em casa, Rabino. Por favor, está em casa. Eu acho que em casa você não pode falar isso, desculpa. Então você está no canal. Então, qualquer coisa dá um cortezinho aí. Na última frase não pode. Ele está no carro, ele não está em casa. Então tá bom. Sabe que eu estou no carro? Porque qualquer coisa, se jogarem pedra, eu piso no acelerador e pulo fora. Ótimo. Rabino Dolen Matar, respirou aí, eu sei que tá adorando, tá muito bom. Vamos lá. Eu não tenho que falar nada. Então agora você vai falar. Só vai acrescentar, só uma questão aqui, coisa pequena que sobre aquela pergunta que você fez, e não é a primeira vez que eu escuto isso, como a gente mais na frente do confronto, do debate, eu faço essa técnica simples. Primeira coisa, okay? Pega os filhos, os netos do Rabino Brown, mesmo os filhos que estão no jardim de infância, cada um deles
se vai abrir a Bíblia, vai saber ler e traduzir para português melhor do que qualquer Bíblia cristã que existe aí. Qualquer um deles. Agora, tem aquela Bíblia de Israel, lá da Tanakh Kohen, conhece, o Rabino conhece, mostra para mim os seus argumentos em hebraico, então. Já que você é um conhecedor, mostra para mim. Nenhum deles sabe se achar nem sequer a página. Não vai no versículo, página. Então, como eu falei, eu não debato, eu faço questão de fazer eles passar vergonha. E é uma coisa interessante, que eu já falei isso várias vezes. Nós estamos literalmente no dia do Mashiach. Porque para dois judeus e um não judeu, Ben Noach, falar do jeito que a gente fala hoje, sem medo, com convicção, com certeza, que não vai acontecer nada, que milhares de pessoas que vão assistir este live vão pesquisar, vão despertar e acordar, isso nunca aconteceu na história. E por isso, eu também falo para muitos outros amigos nossos rabinos, aprofundo mais, saiba como responder. Porque, na verdade, tudo começou no meu trabalho porque tinha judeus na igreja. Então, começou ali. E daí virou uma febre de Bnei Noach no Brasil. Aí, ótimo. Então, tem que continuar, fortalecer mais com a bênção do Rebbe, com certeza. A gente não segue se não fosse isso. E, cara, estou te falando, tem sucesso incrível. Porque são milhares, dezenas de milhares de pessoas, se não centenas de milhares de pessoas já despertaram no Brasil. E nós temos pessoas na Europa, na África, em Angola, tem grupos de Bnei Noach, Estados Unidos, os brasileiros que estão lá, ao redor do mundo. Mas, Rabino Dor, tem Bnei Noach escrevendo livro? Olha só! Eu quero aproveitar essa audiência fantástica e dizer, gente, meu livro está muito bom, o Rabino Shimon já tem, o Rabino Dor já tem. Imagina, tudo que o Rabino está falando é exatamente, tem Bnei Noach escrevendo o livro sobre as 7 leis, comentando e ainda trazendo um pouco da luz da Torá para a vida dos Bnei Noach. Imagina, gente, olha só se nós realmente já não estamos nos dias de Mashiach. Fantástico. Rabino, sei te cortar, tá? Desculpa, me perdoa. Não, mas essa pergunta é a pergunta que eu preciso fazer para você. E se o Rabino Shimon quiser também falar, porque essa é a mais fantástica e vocês vão rir. Porque isso é tão comum no meio judaico, no meio rabino, no meio de tantos estudos, de tantos tzadikim, que vocês vão realmente achar cômico. A pergunta foi... Desculpa. O pastor cita que Jesus cumpriu um número expressivo de profecias, citando, inclusive, que um matemático numa grande universidade americana, usando estatística, disse que realmente todas as profecias, Jesus cumpriu, as profecias messiânicas. E uma dessas, ele cita o Zohar, na Parashá Shemot, capítulo 13, parágrafo 106, olha só, dizendo o seguinte... que diz, quando o Mashiach estiver aqui, muitas maravilhas aconteceriam. E aí ele cita os evangelhos, citando as curas e os milagres feitos por Jesus. Rabino Dor Leon Attar. Então, as maravilhas citadas no Zohar são as maravilhas de transformar água em vinho. Enfim. Prestar atenção. De novo, aquela mesma conversa. Vocês não aceitam a Torá oral. Vocês não acreditam. Da mesma forma como eu vou citar o Harry Potter para justificar a divindade do sei lá de quem, do Voldemort, tá bom? Tão irrelevante, como falar assim, igual dar papel higiênico para cego e falar para ele que é Jornal Nacional. Vocês não acreditam. E o que você me mostra do livro que você acredita, que você segue, okay? Você fala, tem 365 profecias. E eu sou o único rabino no Brasil, eu posso falar isso com certeza, que passou
cada uma dessas supostas profecias e desmentir todas. Se você não acredita, tem vídeos, tem aulas no YouTube, no meu canal, mostrando isso. Ele fala 365, uma profecia por dia, ele fez, tá? Do ano. E eu passei uma por uma, mostrando como tudo, fora de contexto, ou uma falacia, ou pior das coisas, nem é profecia, apenas um relato do acontecimento crônico no tempo. Agora, vamos falar o que realmente o Zohar diz. Claro que quando o Mashiach se revela, vai acontecer maravilhas. Né? E o mundo inteiro vai saber, e vai relatar, e vai anunciar, e vai reconhecer. O problema, se você vai pegar o livro deles, e as maravilhas que aconteceram quando o fulano, o Rabino gosta de falar Nazareno, fala o pendurado, eu falou... Você lembra aquele debate que eu tive com o pastor que foi Jesus nunca pregou nada? Falei, nunca fui pregou, não pregou nada, fui pregado mesmo. Entendeu? O negócio é assim. Estou risada com vocês. O negócio é assim. Você deixou, você liberou, então a gente está soltando tudo. Não existe, de novo. Eu vou te dar um exemplo. Sem comparação óbvia. A maior figura religiosa judaica dos últimos 100 anos, o Rebbe de Lubavitch. Vídeos, livros, histórias, testemunhas, gravados, documentados das maravilhas que o Rebbe fez e está fazendo. Ok? Você pode entrar no qualquer site, qualquer vídeo no YouTube, coloca Rebbe de Lubavitch, você vai ver tudo. Não é nada escondido. Isso que você vai procurar, as maravilhas que o fulano fez, fora do Novo Testamento. Como falamos que o Novo Testamento não é um livro histórico, mas sim um livro teológico, ao contrário da Torá, que a Torá é um livro teológico, bibliográfico e histórico, uma coisa além da natureza, porque a nossa biografia, a ideologia judaica, a filosofia judaica, e também relatando os acontecimentos históricos relevantes para o entendimento do povo judeu. Pronto. O cristão não acredita em nenhum outro livro se não fosse o chamado Velho Testamento ou o Novo Testamento. Então vamos debater o que você acredita. É tão difícil você debater o que você acredita no seu livro. Você tem que distorcer coisas que nem você acredita mesmo. Agora, simples. Então, vou te falar talvez do maior evento milagroso que aconteceu, relatado no Novo Testamento. A gente acabou de passar a festa deles, que o cara ressuscitou. Foi um evento maior do que isso. O cara se ressuscitou. Diz que no livro deles, conforme está escrito, depois que o pendurado ressuscitou, depois apareceu para os discípulos dele e tudo, em carne e osso, todos os túmulos, todos os justos de Jerusalém levantaram dos seus túmulos e marcharam para a cidade. Uau! Rabino, qual o evento mais esperado no mundo judaico depois da vida do Mashiach? Se não a ressurreição dos mortos. Eu te pergunto, qualquer evento histórico no mundo, na história. Ele fala, não um, não dois. Todos os justos dos túmulos de Jerusalém levantaram dos seus túmulos. Rei Davi levantou do seu túmulo e marchou para a cidade. Rei Salomão, o filho do rei Davi, do Ishai, levantaram dos seus túmulos e marcharam para a cidade. Não acha nem sequer um relato contemporâneo sobre esse evento.
Agora, eu esperei, talvez espero, que o maior evento da história da humanidade será relatado, documentado. Se já tantas maravilhas e histórias são documentadas, e não só sobre ele, as Bhagavatas, as sânscritas do Alcorão, tanto. O maior evento de todos esses acontecimentos, de todas as religiões do mundo. Não existe nada. Agora, me mostra. É mais ainda, é mostrar para você o Zohar que eu tenho. O cara fala do Zohar, então me mostra no Zohar que está escrito aquilo que você cita. Simples assim. Se você argumenta alguma coisa, mostra, como dizem em Brasil, mata a cobra e mostra a cabeça. Simples assim. Rabino Shimon Brandt, eu não quero fugir desse tema e eu quero fazer uma pergunta para o Rabino, e o Rabino vai ser muito enfático nessa resposta, porque é um tema muito tradicional judaico, sobre essa questão dos milagres. Eu que estudo um pouquinho história judaica, vi que no tempo da Mishnah, do Talmud, da Gemara, essa prática de milagres era constante, ou não? Ou isso era exclusivamente do Nazareno, do pendurado, enfim? Então vamos explicar uma coisa. Os princípios fundamentais do judaísmo é que Hashem, Deus, o Criador do universo, quando ele se revelou para o povo de Israel no cume do Monte Sinai, ele colocou um interlocutor na comunicação, que foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele é chamado nos 13 princípios do Rambam, Shlosh Esrei Ikarei Emuná, não como Navi, Af Lanevim, o pai de todos os profetas. Mas quem o designou como pai dos profetas? O próprio Criador. Moshe Rabbeinu, ele tinha o carimbo de Deus ter, o Todo-Poderoso, ter escolhido ele como líder do povo de Israel, conforme o texto que coincide com a festa de Pesach, como Hashem se revelou para Moshe numa sarça ardente, e como ele pediu que Moshe retirasse o povo de Israel do Egito, sendo seu interlocutor junto ao monarca do império, que era o próprio Faraó. Você sabe que Moshe falou para o Faraó? Parou por quê? Porque parou. Parou por quê? Então, na verdade, a ideia é o seguinte: os milagres, eles dão uma turbinada na fé em Deus, mas eles não são a base fundamental. Hashem escolheu Moshe, e nós falamos diariamente nas nossas orações, no cântico da travessia do mar, Vayaminu ba Hashem, ube Moshe Avdo, e acreditaram em Deus, em Moisés, seu servo. Moshe foi designado por Hashem. E em algumas passagens da Torá, Moshe falou o seguinte: assim como eu sou o líder de vocês, e Hashem se revela por meu intermédio, em cada geração haverá alguém parecido comigo, que será o líder de cada geração. Tanto no líder administrativo, que é o rei, como aquele que vai ter a inspiração profética que Deus vai falar por meio desse indivíduo, que é o profeta. Agora, o milagre, ele turbina essa ligação com Deus, mas ele não é condição sine qua non, ele não é condição indispensável. Aliás, um dos 613 preceitos da Torá é não seguirmos um falso profeta. Falso profeta não é um profeta, não é um profeta que não faz milagres. Ele não é um profeta, ele pode ser um Holem Halom, ele tem sonhos e sinais e maravilhas, e está escrito que Akum Mikir Berra, quando se levantar dentre Meachecha, dos teus irmãos, Mikir Berra, do meio de vocês, um Navi Sheker. Parece que tem uma analogia aí, o Tur
pela guimátria, numerologia judaica, que é a única válida, de que essa frase na Visheker ou Kiakum Mikir Berra, estou em dúvida em relação às duas primeiras palavras ou as duas últimas, dão a mesma guimátria. O Balaturim tira teima, ele esclarece que a mesma numerologia, Isha Ubna, a mulher e seu filho. A mulher que foi mais promovida pelo seu filho em todos os tempos, e o filho que foi promovido por só ter mãe e não pai, etc., em todos os tempos. Se o Nazareno vivesse hoje, ele seria uma produção independente, ou então reprodução in vitro, ou alguma coisa assim, mas aí a época chamavam de espírito santo, etc., etc. Então, na verdade, o milagre, ele não é a condição básica. Moshe fez todos os milagres que ele fez porque Deus pediu que ele retirasse o povo de Israel do Egito, recebesse a Torá e liderasse o povo de Israel durante 40 anos, preparando o povo para adentrar a terra prometida. Quem estava dando o lastro, a retaguarda, por trás de Moshe? Vayaminu ba Hashem, o be Moshe Abdó, acreditaram em Deus, e Moshe é o seu servo. Agora, na Visheker, existe essa figura. Aliás, entre nós, no livro famosíssimo, escrito há séculos atrás, sobre Toldot Yeshu, as crônicas de Yeshu, etc., lá está escrito, e esse é o motivo, porque odeiam tanto o Judas, o traidor, na verdade, segundo esse livro, os Rachamim, os sábios, fizeram com que um aluno que estudava o dia inteiro entre quatro paredes, chamado Yehudá, bem quietinho, soubesse o nome cabalístico de Deus e peitasse o Nazareno em praça pública. Nazareno fazia milagres? Esse Yehudá também fazia milagres. Ele apontava para o outro e falava: você faz milagres? Eu também faço milagres. Você se considera alguma coisa? Eu não sou nem Messias, nem filho de Deus, todos somos filhos de Deus, nem o cachorrinho do vizinho. Não sou nada. Eu faço os mesmos milagres que você. Ele acabou desmascarando, não vem aqui o mérito da questão, o Nazareno. Por isso que odeiam tanto o Judas, o traidor, que nunca foi aluno dele, nunca teve conexão nenhuma com ele. A única coisa que fez foi desmascará-lo, e quando ambos, tanto um quanto o outro, perderam todos os seus poderes, o Yehuda falou: ufa, Baruch Hashem, posso voltar agora a estudar. E o outro bateu em retirada para o Egito, que coincide com o texto, com as narrativas do livro lá, do Fake News, escrito em grego, nem a língua sagrada dominavam, tiveram que escrever em outra língua, etc. Então, o que eu quero dizer, o milagre é importante. Milagre, Sadikim, em todas as gerações fizeram milagre, e particularmente não são contos da carochinha, não são contos de fada. Nós temos hoje em dia milhares de pessoas com nome certo, CPF certo, CNPJ certo, SIC, Social Security Number certo, endereço certo, e sinagoga onde frequenta certo, ou se não for religioso, for secular, o clube que frequenta, nomes certos de pessoas que tiveram seus pedidos respondidos pelo Rebbe de Lubavitch, que não é Deus. Um dos grandes erros dessa outra religião foi rezarem para um homem. Deus pede na sua Torá sagrada que não rezemos nem para o sol, nem para a lua, nem para as estrelas, nem para o céu, nem para o mar, nem para as montanhas, nem para as pedras, nem para as plantas, nem para os animais. Na Índia, a vaca é sagrada. Nem para os seres humanos. Hashem pede não rezar para os seres humanos, só rezar para mim. Esse foi o grande erro, que confundiram totalmente as bolas. Então eu quero dizer o seguinte: milagre sempre houve, em todas as épocas, para turbinar a nossa ligação com o líder da geração, e cada geração tem seu líder, e para podermos nos ligar e nos inspirar mais em relação a Deus. Mas o principal motivo pelo qual Moshe foi aceito pelo povo de Israel, porque Deus deu a retaguarda. Hashem falou: esse é o homem, esse é o homem que vai levar o povo de Israel para Israel, vai prepará-lo. Esse é o líder. Cada geração nós temos o líder, e essa é a nossa orientação. E Moshe falou que uma pessoa
parecida, similar com ele, haveria em todas as gerações. E quando Moshe se recusou a tirar o povo de Israel do Egito, pela sua humildade, depois de muita insistência, ele acabou aceitando o pedido divino, etc, etc. Ele falou, Hashem, mande aquele que você já quer mandar para tirar o povo de Israel do exílio. Então, entre os vários critérios de identificação do Mashiach, é que ele vai tirar o povo de Israel, ele vai reunir todo o povo de Israel na terra de Israel, reconstruir o Beit HaMikdash, ele vai pacificar o mundo e, principalmente, ele vai ensinar a 8 bilhões de pessoas a servir um único Deus de todo o coração. Nada de egocentrismo, nada de mania de grandeza, megalomania. Ninguém vai rezar mais para o ser humano, para uma vaca ou para a estátua, etc. Vão rezar para quem? Para um único Deus. Esse sim é um indicado por Moshe Rabbeinu lá atrás, e Moshe foi indicado por quem na sua retaguarda? Pelo próprio Criador. Vayaminu Ba'Hashem Ube Moshe Abdo, e acreditaram em Deus e Moshe, o seu servo. Uau, Bezrat Hashem, isso aconteça hoje. Eu vou ser um pouquinho mais prático agora. O debate seria muito extenso e a gente não tem a noite toda, lógico. O Rabino Shimon tão gentilmente nos atendendo no carro. Mas eu quero passar um pouco aqui. O jantar vai acabar, que a minha esposa do outro lado da rua. Eu vou ter que ela vai estar no carro aqui. Eu vou ter que finalizar. Eu estou olhando para a escada lá, eles descendo lá. Eu vou ter que finalizar daqui a pouquinho. Sim. Tá bom. Rabino, então... Depois você corta. Isso aqui depois você corta. Fica tranquilo. Então, assim, ó, Rabino, já te agradeço. Então, pode seguir com o seu compromisso. Não, por enquanto, tá tranquilo. Olha, eu tô olhando meus netos subindo e descendo a escada lá. Tá vendo? Meus netos estão subindo e descendo a escada. Maravilha. Então tá, deixa eu soltar essa pérola aqui, só contextualizando. Um dos rabinos disse o seguinte, olha, quem estiver escutando e vendo esse debate, faz o seguinte, leia a tradução em hebraico, já tem aí nas livrarias do Tanar, leia, assim, sem paixões. Sem tomar partido. E aí a resposta de um dos pastores foi a seguinte, e eu compartilho com vocês. O verdadeiro hebraico. É nisso que o senhor também acredita, pastor Carlos Varlati? Sim, eu concordo com o Bia nesse sentido. É importante dizer que leio também a Bíblia na língua hebraica, só que evidentemente eu não chego às mesmas conclusões que o nosso querido amigo Mirra, né? E o Rony também chegaram. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, né, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, os autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Mirra disse várias coisas aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me corrija, viu, Mirra? E a nossa ideia... Bom, vamos lá. Essa resposta já foi clara. Esse cara daqui é membro do STF na defesa da democracia? Excelente colocação. Havia um livro famoso, 1984, do George Orwell. Tinha 9 línguas. Quando falava Ministério do Amor, eles apregoavam o ódio. Quando havia o Ministério da Verdade, eles só apregoavam a mentira. É você falar uma coisa e fazer exatamente o contrário e ficar brincando com as palavras. Só isso. Você fala um pouquinho mais impostado, um pouquinho mais literato, e usando os termos como o excelentíssimo senhor principal membro aí da Suprema Corte, etc. Então você pode perfeitamente persuadir a pessoa que 1 mais 1 são 3, senão você vai em cana. E eu vou ser o promotor, a vítima, o juiz, etc, etc. Brincar com as palavras na defesa da democracia. Pois é, Rabino Doleon Attar, me explique isso, Rabino Doleon. Quer dizer que que mais eu posso falar? Eu quero saber se realmente os discípulos de Jesus eles estudaram
o Tanar, o Talmud, o Vamos lá, Zohar. O Zohar não está ainda, né? Mas enfim. Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa importante que também esclarecer, porque muitas pessoas talvez vão entender, vão tirar coisa do contexto. Gente, se você não está preparado para debater com o cristianismo, como que a maioria dos rabinos não estão preparados, porque você vai assistir alguns vídeos do rabino Tuvia Singer na internet e você vai repetir isso no debate. Não significa que você estava preparado. Porque o que o Rony falou lá é por um que o rabino Tuvia Singer fala sempre nas suas aulas, mas uma questão, ele não fala isso para os pastores. Ele fala isso para as pessoas que estão em busca de verdade, conhecer a escritura verdadeira. Esse pastor lá está para humilhar os rabinos. Ele não está interessado em buscar a verdade. Ele não está interessado em saber a verdade. Ele está interessado em enfiar a goela abaixo a crença dele e fazer os rabinos passar vergonha. Quando os rabinos não estão preparados para esse tipo de conduta e debate, como o rabino falou, o cara fala tão bonito, tão, sabe, bam, você acha, puxa, mas na verdade ele enfia um soco na cara do Rony, o Rony nem sentiu como caiu. Foi uma armadilha bem feita, mas de pessoas despreparadas. Então, gente, eu falo para vocês, as pessoas que querem debater, nós temos o conteúdo pronto para você, nem precisa debater. Manda meus vídeos, manda meus PDFs, meus conteúdos, para os caras, deixa eles se virar sozinhos com a tela. Se você não está preparado para entrar nessa briga, você vai passar vergonha, como aconteceu. Então, eles não estavam preparados. Eu só vou te contar a história dele sobre esse debate, porque o Micha me chamou para esse debate na terça-feira, que ia ser na quarta-feira. E mandou mensagem para mim, falou, não, você vem comigo amanhã, não vai? Eu falei, cara, você acha que eu tenho a agenda do dia para o outro? Aqui dera. Eu não sabia, não estou pronto, e ele sabe que minha agenda na parte da manhã que eles gravaram, eu não posso estar presente. E a produtora fez de conta me falar, não, eu mandei, desculpa, eu mandei errado, toda a conversa. No dia seguinte, eles fizeram um Zoom, que podia fazer comigo o Zoom também, com o Rony. Tudo é falacia, cara, tudo é conversa, ok? Não acredita em nenhuma palavra que sai da boca deles, ok? Agora, quando os caras não estão preparados, ok? Isso que vai acontecer. E mal conhecem o oponente. Porque toda a ideia do Novo Testamento, da história do livro deles, é que os judeus são os prepotentes, os rabinos são os elitistas, arrogantes, e o Jesus foi para os pobrezinhos, iliterados, os pescadores que não sabiam ler e escrever, não sabiam o que estava... os rabinos tão arrogantes queriam ensiná-los. Então, o pendurado foi para as pessoas humildes. Gente, o cristianismo, ela atende o autoestima baixa das pessoas. Aproveita a autoestima machucada, limitada das pessoas, que realmente as pessoas vão sentir, tem alguém que me ama, e já que ninguém me ama, que eu não presto, eu não valho nada, mas se eu vou seguir esse fulano, ele me ama, finalmente alguém me ama. Gente, tudo é um nível mais baixo da psicologia da internet, ok? Isso aqui foi criado já 2000 anos atrás, não tem nada novo abaixo do sol, ok? Então, o problema é quando as pessoas não sabem, okay, o assunto, o rabino falou, pode falar bonito, falar de, sabe, muito bam, afinal de contas, falou nada.
Literalmente. Com certeza. O Rabino deu uma travada ali, não sei o que aconteceu. Alô? Deixa eu pegar. Opa! Acho que está voltando aí. Tá voltando aí. Só a sua imagem que tá congelada aí, Rabino. Você está ouvindo a gente? Eu acho que ele deu uma caída. Estão me ouvindo? Agora sim, agora a gente está ouvindo. Só a imagem que está congelada, tá? De repente, se o senhor tirar a imagem aí e voltar, de repente volta ao normal. Sair e voltar do estúdio. Sair e voltar do 5 estúdio. minutes. Ele ia gritar no pós-netos. Ok. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu só deixa eu remover aqui e vou colocar ele de novo para ver se volta. Vai voltar. Acho que vai voltar. Vamos ver. Bom, enfim. Alguém tem que voltar, senão Jesus... Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? 1-0 para o Rabino, cara. 1-0 para o Rabino. Estamos sim, Rabino. Oi, estão me ouvindo? O senhor voltou, Jesus não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá. Eu preciso finalizar em 2 minutinhos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Rabino. Tá, eu preciso finalizar em 2 minutinhos, que a minha esposa já tem que entrar no carro. Eu quero dizer o seguinte: os debates têm uma prova histórica de que eles não levam a nada. Na Idade Média, Rabi Hillel de Paris, ele foi... os cristãos estavam acusando o Talmud de ser contra a religião deles e acusando os judeus de ser uma religião falsa e das bases do cristianismo serem verdadeiras. Foi lá Rabi Hillel de Paris e provou exatamente que os judeus tinham respaldo de toda a sua Torá, diferentemente das obras deles, que eram totalmente insólitas, efêmeras e sem substância alguma. O que aconteceu? O Rabi Hillel de Paris, ele venceu o debate, mas o que aconteceu? E no final das contas, o objetivo do debate não era ceder à argumentação do Rabi Hillel de Paris. Já estava previamente decidido que 24 carroças lotadas de pergaminhos manuscritos com a compilação de todo o Talmud seriam queimadas na frente da Catedral de Notre Dame. Então, Rabi Hillel de Paris foi aconselhado na mesma noite a fugir para a terra de Israel, porque ele estava correndo risco de vida. Ou seja, o objetivo do debate não é esclarecer as informações, mas o objetivo dos idólatras é se imporem a nós, que temos um respaldo bem diferente da base totalmente efêmera, insólita e insustentável deles. É isso. Em mérito desse esclarecimento, possamos desencadear o mais rapidamente possível nas palavras do Rebbe de Lubavitch, Melech HaMoshiach, líder da nossa geração. Somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, o mais rapidamente possível haveremos de desencadear, aí sim, o verdadeiro processo. Falhou. Rabino falhou. Sumiu. Mas, enfim, Rabino, obrigado a ver essa live aí depois. Estão me ouvindo? Agora sim, Oi. Agora estamos ouvindo. Agora voltou. 2-0 para o senhor. Voltou 2 vezes, Jesus não voltou nenhuma. Voltou. Voltou. Então, eu não sei se vocês ouviram do Hillel de Paris. Você já não ouviu, não? 99% você estava nas considerações. Não, então. Nas considerações. Tá bom, então, em que mérito de nosso empenho, em mérito
do nosso empenho em sermos fiéis a toda a tradição milenar do judaísmo, no estudo da Torá e da prática das mitzvot, e o mais rapidamente possível, conforme o Rebbe Melech HaMoshiach, líder da nossa geração, procurou nos esclarecer, que nós somos a última geração do exílio, a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, o mais rápido possível, nós já tenhamos a revelação do verdadeiro Mashiach. Nós vamos desencadear o processo irreversível, irrefreável de uma era de intensa felicidade, onde o verdadeiro Mashiach, em vez de outros pseudos derramarem o sangue de inocentes indiscriminadamente, o verdadeiro Mashiach vai pacificar o mundo e vai ensinar a 8 bilhões de pessoas nos 125 milhões de quilômetros quadrados do planeta Terra e por extensão de todo o universo, vai ensinar a todos a servir a um Deus revelado, subsequentemente revelado, com todo o coração, que seja assim o mais brevemente possível. Amém, Ken Rasson, que assim seja. Amém. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho que desligar agora. Um grande abraço. Muito obrigado. Gabriel, um grande abraço. Rabino Dor Atar, muito prazer em revê-lo. Um grande abraço e Melech. Um abração. Tchau, tchau. Charnal, valeu. Obrigado, Rabino. Obrigado. Muito obrigado. Doro, você ia acrescentar alguma coisa ali? E, assim, a eloquência do Rabino Shimon Brando é uma coisa absurda, né? Então, é um trator. Nossa, maravilha. Que coisa espetacular. É um trator. Inspirador. Mas você ia concluir alguma coisa? Esqueceu? Senão a gente vai para outra. Eu não lembro. Não? nem tem como, né? Eu não lembro. Vamos lá. Escuta essa aqui no minuto 52. Vamos lá. O Rabino Rony, que ele, o dia a dia fala que, se for certeza disso, complemente. Eu tenho certeza que ele tem algo a complementar. Olha só, professor Luiz Saião, e aí? Olha, eles acham contradição em nós, não, que pode se perder, mas a Torá, que já é muito mais antiga do que nós, que demorou séculos para que ela fosse escrita textualmente, com a preocupação, porque parece, Rabino, que houve a preocupação de que essa se perdesse. Iria. Então, mas quem me prova que ela não se perdeu antes dela ser escrita? Professor Luiz Saião, é só uma pimenta, tá bom? Claro. Então, eu entendo, né? Até porque eu tenho muita simpatia e amor pelo povo judeu, eu entendo, né, o que leva a Torá BLP. É o fato de que quando você lê a Torá, o mesmo Tanar, a pergunta é: bom, aqui tem o mitzvah, aqui tem a ordem de Deus. A pergunta é como eu interpreto isso bem e como é que eu pratico. Então toda a intenção, ela é razoável. Mas o bom judaísmo de hoje, ele vai dizer que entre as coisas mais importantes de entender a lei de Deus é chamado kavaná, a intenção, né? Então quando a gente lê o que Yeshua fala, por exemplo, você vê que ele está discordando de alguns religiosos da sua época, não em função do valor da Torá, mas em função de como se deve ler e como é que deve praticar. Agora, eu me permito discordar do Miha aqui, porque a gente conhece bastante desse ambiente judaico, seria bom chamar um caraíta aqui para ver o que ele tem a dizer sobre essa questão da tradição oral, porque são judeus e eles não consideram a Torá BLP dessa maneira, né? Quer dizer, a coisa ela é mais bonita do que eu acho, é mais ampla do que ele pretende apresentar tão bonita, né? E então existem desafios, não dá para a gente dizer, olha, se você for ver, tá tudo arredondadinho. E assim, eu tenho amigos judeus, por exemplo, eu acho que esse desafio é tão grande que uma das razões porque boa parte da população de Israel, por exemplo, é secularizada. E eu tenho, né, amigos em Israel que até eu brinco com eles. Eu sei que eles não se simpatizam muito com o Bnei Gur, não gostam muito do Chabad, né? Aí eu falo, eu vou te levar lá para o Rebbe te abençoar agora. Não, sai fora, eu tô não sei o quê. É como se pegar, como eu chegar para um batista tradicional, eu falei, vou te levar na Universal. Não, sai fora. Já vai concluir. Você que não é tão redondinho assim, né? E eu insisto mais uma vez, eu gostei da palavra do Rony e eu acho que ela deve ser ampliada. Na minha opinião, né? E aí mais uma palavra bem importante aqui, os maiores eruditos que construíram as ferramentas linguísticas de hebraico e ivrit são do mundo
protestante. Uau! Então eu estava fazendo o mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo, e o professor de Israel falou, não, você quiser ter material bom, isso você tem que ver com os protestantes, principalmente os protestantes alemães. Então pronto. Então pronto. É pegar material histórico, judaico, bíblico, você tem que pegar com os protestantes. E aí fez uma salada de fruta dizendo... Muita coisa, Gabi, muita coisa. É a mesma questão. Mandei para você uma foto aí, compartilha na tela. Mas, cara, é a mesma questão. Eu tenho amigo judeu, tipo... Cara, eu tenho amigo negro, isso me faz o quê? Eu tenho amigo gay, isso me faz o quê? E daí que você tem amigos judeus. Primeira coisa, vamos lá, judeu é quem nasceu de mãe judia ou converteu conforme a lei judaica. Segundo, okay, em nenhum lugar na Torá que não foi escrita séculos depois, foi escrito diretamente no Monte Sinai. O povo não saiu do Monte Sinai até que a Torá foi escrita. E depois Moisés escreveu mais 13 livros para cada tribo. Como que eu posso provar que é verdade? Simples. Pega os judeus lá em Marrocos, os judeus lá em Iêmen, os judeus lá na Geórgia e judeus na China, que não se viram para 2000 anos. Cada comunidade tem um pergaminho de Torá idêntico a outra. Pega os pergaminhos do Mar Morto. São idênticos. Eu falo, cada criança, cada israelense, cada pessoa que sabe ler hebraico consegue ler os pergaminhos do Mar Morto. Foi enterrada porque tinha alguns erros, que quando o pergaminho tem erros, a gente enterra e não joga fora, não queima. Mas não é a questão. Foi achado, os judeus iemenitas trouxeram para Israel uma Torá de 600 anos atrás. Na sinagoga de Praga tem pergaminhos relatados do Esdras. São a mesma Torá que todas as sinagogas, todos os judeus do mundo inteiro. Quantos Novo Testamento tem? Quantas Bíblias? Entra no Bíblia Online. Olha quantas... Tá aí o que você me pediu para colocar na tela. Aí, sim, sim, sim. Só em português. Quantas Bíblias eles têm? Exato. Quantas traduções eles têm? Quantas versões eles têm? Qual versão é verdade? Aquilo que eu sigo. Exato. Para mim não importa se eu sou Chabad, Bresler, Sfaradi, Ashkenazi ou secular. A Torá é a mesma. A Torá não muda, porque é a palavra de Deus. É só para provar para vocês que Jesus não falou nada de Kavaná. Eles gostam de jogar palavras hebraicas para parecer que eles são estudiosos. Mas, de novo, dá para ele a Torá. O cara se perde na página. E esse em Mateus 23, 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Só para você saber, quem são os fariseus? Somos os rabinos de hoje. Quem dera você chamar de fariseu, é um elogio. Todas as coisas que vos dizem, que observeis as fázias. O que eles falam? A lei da Torá. Claro, não faz, se ele está fazendo errado, não faz errado igual eles, óbvio. Mas se ele te ensina a Torá, ensina a lei, observai-as e fazei-as. Esse não é o meu livro, é o livro de vocês. E é uma coisa, sabe o que acontece? De novo, muitas pessoas, pode tirar, muitas pessoas confundem os 4 evangelhos com a escritura de Paulo. Porque quem definiu a doutrina cristã antes que veio o Conselho de Nicéia foi Paulo. Ele que definiu como vai ser o cristianismo. Ele criou todo esse sistema, toda essa crença. Ele que fez o cara filho
sabe, de Deus, é um Deus. Ele que criou toda essa... Na verdade, ele falou de si mesmo. Ele que era o megalomaníaco. Ele que tinha essas ideias de ser um Deus. Nós estamos numa cidade em nome dele, né? Mas se tem uma coisa que acontece, a gente fala, Gabi, abre Gênesis. Você tem ou eu vou mandar para você? Tenho a Torá aqui. Deixa eu só me virar. Abre Gênesis no 6º dia. Eu quero abrir para pessoas ver aqui no Bíblia online. Ou tanto fácil, não. Ah, você quer que eu abra a Bíblia? Não, pode ler. Lê aí. Pode ler. Vamos ver aqui. Qual o Passuk e o 6º dia? No 6º dia, quando Deus criou o 6º dia. Aqui diz... Aqui. Meu Deus. Na verdade, mais fácil. A gente lê todo dia na sexta-feira à noite, no Kiddush. Tá? E no 6º dia, Vai Amashishi, Vechula Shamai Varetz, e terminou a criação da céus e da terra. Isso. Asher Bara Elohim La'asa, que Deus criou para ser feito, para fazer. Isso não aparece na citação, quando eles citam aquilo. Quando Paulo cita esse versículo. Posso ler aqui, está muito bonito, bem esclarecido aqui. Pode. Capítulo 2, Passuk 1, versículo Gênesis, tá, gente? Bereshit. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou no 7º dia toda a obra que fez e cessou de fazê-la no 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criara para fazer. E olha na tradução cristã que tinha feito, tipo, acabou. Olha a diferença. Asher bara, vírgula, la'asot. Ele criou para fazer. O que significa la'asot? La'asot literalmente significa para fazer. Significa o quê? Que o mundo foi criado para você fazer. Não para você meditar, ou acreditar, e mentalizar o universo conspira a seu favor. Meu amigo, todas essas histórias é a mesma contaminação da antiguidade. Mantendo o povo passivo, sabe, fazendo nada, e só aquele famoso pão e circo. Não atrapalha a gente governar você. Eu amo Deus no meu coração, esse é suficiente. Aonde isso é suficiente? Aonde é escrito que amar Deus no seu coração é suficiente? Senão ele fala para você que você tem que fazer. Aquela música, show me you love me. Me mostra que você me ama. Sei. Não me dá palavras, não quero palavras. Que você me mostra. Mostra lá, deixa eu ver como é que faz. Entendeu? Então, é muito bonita essa conversa, mas a própria escritura deles não bate. Isso. Rabino, deixa eu aproveitar aqui Edino, só vou falar mais uma, porque o que mais me incomodou nesse debate é que os rabinos que não estão preparados, com boas intenções, entrando numa briga com caras mal intencionados. Vamos lá. O Júnior Menezes aqui está falando que realmente os rabinos não assistiram ao debate em questão. Tenho certeza que o rabino Shimon Brand não assistiu, tá? O rabino Dória eu acho que deu uma olhadinha e tal, mas eu sou o interlocutor aqui, tá, Júnior? Então, assim, eu sou um Ben Noah, estudo a Torá há mais de 11 anos, e eu me senti incomodado. E a questão de eu me sentir incomodado foi porque
Eu conheço com quem eu estudo e conheço as pessoas, tá? Então, e eu conheço principalmente a didática cristã. Então não foi um debate para ter esclarecimento, não, foi um debate para mostrar que os judeus têm que aceitar Jesus de ponto final. E o cristianismo sempre passou por isso. Ou você aceita o Messias do cristianismo, ou você vai para o inferno, amigo. Eu estava conversando com a minha esposa, com a Giovana, e a Giovana tira umas pérolas fantásticas de algumas conclusões, e ela falou, amor, a gente estava vendo umas séries aí, uma série muito boa, recomendada, tá? 1923. Eu não sou muito de ver série, mas quando é Velho Oeste e tem um apelo mais testosterona, sem mimimi, eu até antes de dormir dou uma olhadinha. Mas, sabe, fala de dos indígenas americanos que foram capturados pelos padres da Igreja Católica e eles davam para as meninas, para as indígenas, aulas de boas maneiras e principalmente como fazer, lógico, um bom marido feliz e como servir o marido em nome da igreja. E eram espancadas, torturadas, mas isso não foi só nessa série. Você pega essas séries antigas, mostra isso escancaradamente. Então, me desculpa, meu amigo Júnior, agora eu tô falando um pouquinho mais, porque eu vivi nesse meio. Eu, quer me namorar, me beija. Eu vivi nesse meio. Então eu sei que os argumentos e os questionamentos não são para conhecimento ou para... Depois, no final, eles até, olha, isso é bom, porque vai fazer com que todo mundo espere o Messias. Mas vamos ver quem é que vai chegar mesmo. Tipo, ó, nosso vai chegar, porque ele já veio e vai... Então, assim, sabe, Rabino, sabe aquela coisinha assim, ó? Eu gosto de você, mas eu gosto de dar umas pancadas de vez em quando. Eu gosto de você, mas eu quero sempre... Uma coisa que também eu corrijo muitos rabinos, que até eu cito o Rabbi Manis Friedman. Nós não estamos mais na era medieval. Nós não estamos mais aquele judeu da aldeia que tem medo, é submetido aos feudais. Nós não somos mais esse judeu do exílio. Apesar que tem uns que ainda estão demorando para entender isso. Se mas vocês são donos da verdade? Não, nós somos filhos do dono. Já vale. Você viu a vontade do Rabino Shimon Brand e o tom de voz dele quando ele... Não, ele tem raiva. Ele tem raiva. Eu sei porque eu conheço. Tava meio babando, assim. Ele tem raiva, mas ele tem que manter a postura. Eu seria um trator. Ele é uma fonte de conhecimento incansável. Mas, de novo, você não pode entrar nesse debate emocional. Você não pode entrar nesse debate despreparado. Você não pode entrar nesse debate não saber a forma que eles estão pensando, as intenções deles. Mesmo que eles falam bonitos, eu tenho amigos judeus, sabe quando os nazistas falam isso? Quando os antissemitas falam isso? Eu tenho amigos judeus. Eu tenho amigos gays. Puxa, eu tenho amigos negros. Apesar que não citou, não falou nenhum nome, mas eu tenho amigo lá, amigo aqui, amigo ali, veio falar comigo, meu amigo, que seja o Papa judeu. Isso significa o quê? Mudou alguma coisa da escritura? Mudou alguma coisa dos fatos? O Rabino Bar falou, a narrativa não muda os fatos. Essa é a questão. As pessoas têm que entender, não é, que nós estamos vivendo um momento que nunca era na história. Ele tinha que trazer 3, 4 pastores para 2 rabinos. Despreparados. Imagina se eles foram preparados.
Olha, deixa eu complementar o que você falou. Quando o Rabino Dor fala em despreparados, é que não tem a malemolência, sabe? Não tem o traquejo. Isso que a gente pegou e por isso que a gente veio fazer. Nós somos preparados na questão teologia cristã e na filosofia cristã. Ele não sabe como eles lidam com os debates, ele não sabe a forma que os caras pensam ou as intenções deles. Não que ele não sabe as escrituras. Exato. Muito bem. Não, até mesmo porque o Minhá saiu muito bem, tá? Muito bem. Sim, mas no debate você não vai debater somente os fatos. No debate você vai debater o contexto inteiro, porque a intenção deles é fazer você passar vergonha. Eu, por exemplo, no debate, minha intenção não é convencer os caras na frente. Minha intenção é passar a mensagem para os milhares e dezenas de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Que, por fato, né, o maior resultado são milhares e milhares e milhares de pessoas despertando para a verdade. Quando a gente começou a fazer esses vídeos, esses debates, depois vieram todos os outros. Hoje todos os rabinos têm que fazer vídeo, senão não é considerado. Se tem sinal, tem que fazer vídeo, tem que fazer aula, tem que transmitir. Quem fazia isso 12 anos atrás? Nem conta na mão. Aqui no Brasil, quer dizer. Aí o que acontece? Você tem que estar preparado para o ringue, para a categoria que você vai lutar. Senão, lamento para você, você vai passar vergonha. Não por mal, porque os caras são mal intencionados. É isso aí. Rabino, 1h30. Gabi, me permite uma coisa, me permite mais uma coisa, gente. Vai. O Gabi está fazendo esse trabalho, o primeiro, talvez o único Benoit que pegou essa causa e está fazendo aulas, fazendo livro, fazendo eventos, tudo por conta dele. Então, gente, contribui, curtam, ajuda um pouquinho, faz um Pix, coloca seu Pix aí para pessoas contribuir quem puder. São milhares de pessoas que vão assistir este vídeo. Ajuda ele a fazer o que deve ser feito e vocês participam nessa boa ação. Muito bom, muito bom. Eu não posso terminar esse debate, apesar de 1h30 dessa conversa, né? Não é debate, é uma conversa, na verdade. Apesar de ter tom de debate, como eu gostei do tom do Rabino Shimon Brand. Rabino, muito obrigado, Rabino. Eu já amava o senhor, agora vou falar, hein? Que coisa espetacular. Ó, o Rabino Dor colocou no history dele no Instagram, dizendo que o Papa morreu para participar dessa verdade aqui. Que isso? Que bomba é essa? Antes de responder, gente, eu já dei, mas aqui eu tenho o segredo da Kabbalah para os negócios, tenho o desvendar, tenho o segredo da prosperidade judaica, o segredo da prosperidade, da mentalidade judaica. Esses são os livros do Rabino Dor, tá? Já que ele falou de mim. E o mais novo, tá ali, ó. Só vira, porque do avesso fica difícil. Não, tá certo. Desculpa. O comentário do Rabino sobre Bereshit, gente. Olha só que espetacular. O filho mais novo. Então, quem não tem ainda, chama o Rabino é mais acessível, tem o WhatsApp dele no canal do Rabino, enfim. E comigo, já vi um monte de gente perguntar, onde você compra o meu e-book? Aqui na parte embaixo, na inscrição, além de se inscrever no meu canal, você tem que se inscrever no meu canal, virar membro, porque eu tenho muita aula aí um pouquinho mais aprofundada para Bnei Noach. Lembra disso, para Bnei Noach, ok? Eu não preciso de nenhum certificado, mas eu dou aula para Bnei Noach. Quem está recebendo aula comigo vai falar aqui até no comentário quem participa comigo. São graças a Deus, Baruch Hashem, são mais de 11 anos estudando com afinco. E o meu livro vocês vão achar na descrição com o meu WhatsApp. Me chama e a gente faz um negocinho bacana, preço bom, além de encontrar meus livros em todas as plataformas, todas. Amazon, e vai embora. Tem o Gabriel que me ajuda aqui, ele que fez toda a arte, ele vai colocar aqui nos comentários, tá? Amazon, todos os apps para baixar esses conteúdos. Rabino, que história é essa do Papa morrer porque ele não queria ver esse UFC
maluco aqui. Olha. Em hebraico a gente fala Burshep Tarano. Em inglês, good riddance. Em português, bom que foi. Em árabe, Alamak. Vai para Geno. Né? Ai, meu Deus. Quem entendeu. Mas ótimo, Rabino. Obrigado. Amanhã. Só para acrescentar uma coisa. O Rabino Brand falou sobre isso. Nós temos o que? 2,5 bilhões de cristãos, 90% são católicos, 80% são católicos. O próprio Rabino Brand falou que cada um desses católicos é 1000 vezes melhor do que o Papa que morreu. Porque ele é o líder da idolatria, ele representa a idolatria. As pessoas que estão embaixo, os seguidores, muitas vezes não têm culpa, não têm conhecimento, não têm entendimento. Então, eles podem aprender, podem sair, podem conhecer, igual o Papa anterior, que renunciou, que não sabe, ele virou Benor. Isso. Morreu como Benor. Então, só para terminar, cabe a cada um de vocês estudar por conta própria, pesquisar por conta própria, questionar. É permitido questionar. Sim, você pode fazer as perguntas. Eu sei que nas igrejas é proibido, é mal visto, mas no judaísmo não é. É muito bem-vindo as perguntas e questionamentos. Então, você chegou até aqui, você gostou do vídeo, né? Olha, antes que você pula para o próximo vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal e comenta o que você achou do vídeo. E tudo que você precisa saber sobre os vídeos, sobre as redes sociais, o meu contato, tudo está na descrição aí embaixo. Ok? A gente vai se ver nos próximos vídeos e até lá.